Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Betina Ferreira, sou professora de Biologia e de Ciências da Rede Pública e Privada do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre introdução ao estudo de genética. Então, vamos à nossa próxima aula. Introdução ao estudo da genética. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é um gene, como que a genética, ela estuda toda essa parte dos nossos cromossomos, da herança genética, né? Quais são os fundamentos de todo esse estudo? O que seria esse estudo? Qual a importância de se estudar genética, ok? Então vamos lá. Aqui tem uma breve apresentação sobre a minha formação, sobre quem sou eu, para que vocês possam me conhecer um pouquinho melhor. E agora sim, vamos lá. O que é genética? A genética é uma parte, um ramo da biologia que vai estudar os fenômenos da hereditariedade. Tudo bem? Então, o que é algo hereditário? Hereditário é algo que passa de geração em geração, né? Então, nós vamos ver aí as semelhanças e as diferenças entre os nossos ascendentes, que são as pessoas que vieram antes de nós, e os nossos descendentes, pessoas que ainda vão vir dentro da nossa árvore genealógica, ok? Então é muito comum, né, observarmos aí semelhanças entre pais e filhos, entre os irmãos. Às vezes nós temos algumas características que não conseguimos identificar nos nossos pais, nos nossos irmãos, mas parecemos com um tio, ou com um avô, ou com pessoas lá das nossas, né? Os nossos ascendentes, ok? Então, nós vamos entender a respeito disso, como que isso funciona, né? A hereditariedade é um fenômeno pelo qual os descendentes vão receber características que vêm dos nossos ascendentes. Contudo, né, mesmo dois irmãos gêmeos univitelinos, notamos certas diferenças, devidas principalmente ao meio externo onde se desenvolvem ou a modificações internas. Essas discussões entre os organismos das mesmas espécies que constituem essa variação, ok? Então, o que seria a genética? A genética é o estudo da biologia que vai estudar os fenômenos da hereditariedade. Porém, a variação do meio externo ou interno pode gerar aí diferenças entre os indivíduos, né? Aí eu coloquei para vocês o exemplo dos irmãos gêmeos. Então, o que que é o gêmeo? Os gêmeos univitelinos são pessoas que no momento da primeira divisão celular da mitose, lá na formação, né, do indivíduo, era para ser uma criança, e aí na primeira divisão celular, em vez de esse bebê ficar unido, ele acaba se separando, criando duas crianças geneticamente idênticas. Então, se a criança é geneticamente idêntica, significa que o DNA é o mesmo, elas compartilham do mesmo DNA. E por que que depois de algum tempo, mesmo os gêmeos sendo idênticos, eles possuem características diferentes? Por conta dessa variação do meio externo. Então, a nossa hereditariedade, ela conta, porém a variação da parte externa também vai contar. E a genética vai estudar isso, ok? É o estudo dos genes, estudo dessas variações, dessa hereditariedade. Quais são os objetivos da genética, né? Ela tem três objetivos básicos: descobrir, responder
Qual é a natureza do material genético que os pais transmitem aos filhos? Então, da onde vem essa natureza do material genético? Como que é feita essa transmissão dos pais para os filhos? Como que o material genético passa de geração para geração? Como que o pai transmite essa hereditariedade? Como que ocorre essa transmissão? E terceiro, não menos importante, é como o material genético vai agir na expressão das características hereditárias. Então, assim, eu recebo uma característica hereditária. O meu pai passou uma característica para mim. Como que essa característica se expressa? Como que ela aparece? Então, nós vamos conversar também sobre esse assunto, ok? Então, vamos lá. O material genético. Todos os seres vivos que são constituídos por células possuem um material genético, ok? Todas as seres vivos, todas as células têm três componentes básicos: membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. A membrana vai envolver e proteger a célula do ambiente. O citoplasma vai ocupar a maior parte, o volume celular, onde as organelas celulares estão mergulhadas a esse citoplasma, como a mitocôndria, responsável pela respiração, os ribossomos, que faz síntese de proteína, os lisossomos de digestão celular, complexo de Golgi, né, ou o sistema golgiense, secreção celular, e tantas outras organelas, né? No interior do núcleo vai aparecer os cromossomos, ok? Os depositários dos genes, os elementos responsáveis pelas características dos organismos. Por meio dos genes, o núcleo coordena todas as atividades celulares determinantes da reprodução e das características dos seres vivos. Então, nós temos três estruturas básicas: a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Dentro do núcleo, nós vamos ter os cromossomos. E dentro desses cromossomos, nós temos os nossos genes. Genética vem de gene, o estudo dos nossos genes. O gene é a partícula do DNA, é a menor porção do DNA. Então, como que funciona um cromossomo? Aí tem uma imagem, ok? De uma célula. Dentro da célula tem aí o número de cromossomos da espécie. No caso do ser humano, nós temos 46 cromossomos. Esses cromossomos estão ligados por um centrômero. As cromátides irmãs estão ligadas por um centrômero. Então, quando você vê o X, significa que são dois cromossomos idênticos. Uma parte do X, uma perna do X, que nós chamamos de cromátide irmã, vem da mãe, pelo óvulo, e a outra parte do X vem do espermatozoide, que ele vai ficar ali, né? Esse espermatozoide vai trazer a metade dos cromossomos, ok? Então, esses cromossomos, se nós desenrolarmos eles, vão aparecer o DNA. O DNA é formado por proteínas, ok? Que são chamadas de histonas, nas quais o DNA está enrolado, juntamente com a cromatina. Então, se eu pegar, né, os cromossomos e eu dar uma desenrolada nesse cromossomo, vai aparecer a cromatina, e entre um pedaço da cromatina e outra, vai aparecer as histonas, ok? Se nós pegarmos esse fragmento da cromatina com as estomas,
E ampliar, nós vamos ver uma fita helicoidal que o DNA mostra, e dentro desse DNA nós temos o que nós chamamos de quatro bases nitrogenadas: a adenina, a timina, a guanina e citosina. Pessoal, o DNA, né, o cromossomo que tem o DNA e mais as histonas, que é um tipo de proteína, ele é uma composição, ele é uma molécula química. Então, o que que tem nessa molécula, né? Ele vai ter fosfato, ele vai ter um açúcar, que é chamado de pentose, e ele vai ter uma base nitrogenada. E essas bases, elas vão se ligar umas às outras. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre o DNA propriamente dito e todas as composições dele. E aí vocês vão entender um pouquinho melhor. Hoje nós só vamos falar de uma maneira geral sobre a genética e entrar um pouquinho no núcleo da célula, para vocês identificarem e entender o que é que tem dentro do núcleo, ok? Então, lá dentro do núcleo, nós temos toda a nossa herança genética, vai ter mais algumas coisas que nós já vamos ver, e dentro desse cromossomo, nós temos o DNA, juntamente com as nossas histonas, que são proteínas, e dentro desse DNA nós temos as bases nitrogenadas, que são as letras que compõem o nosso código genético. Também motivo para outras aulas seguintes aí. Então vamos lá. Todas as cromossomos, todas as espécies possuem um número de cromossomos. Esse número de cromossomos, ele é bem variado entre uma espécie e outra. Nós, seres humanos, nós temos 46 cromossomos nas nossas células somáticas, que nós chamamos de célula diploide. Por que di? Porque um cromossomo veio do pai, um cromossomo veio da mãe, uniu, e aí nós temos 23 cromossomos do pai, com 23 cromossomos da mãe, N do pai com N da mãe, N com N, 2N, 23 mais 23, 46. Então, as nossas células gaméticas, ela tem metade dos cromossomos da célula mãe, ok? Então, nós seres humanos, nós temos 2N igual a 46. Aonde? Na nossa pele, no nosso músculo, nos nossos neurônios, em todas as células, nós temos 46 cromossomos, exceto as nossas células sexuais. Nas meninas, os folículos, né? Os óvulos, e nos meninos, o espermatozoide. O cachorro, ele tem 78 cromossomos nas suas células somáticas, ok? Aquela mosca drosófila, que vocês vão ouvir muito falar nela na genética, ela tem só 8 cromossomos. O feijão, 22 cromossomos. Então, vai variar muito de um para o outro, ok? E nós não podemos esquecer que se variar o número de cromossomos no indivíduo diferente da espécie, significa que esse indivíduo pode ter tido algum problema de malformação embrionária, né? Pode ter tido um erro de divisão celular na mitose, e essa criança, né, esse indivíduo nascerá com algum tipo de síndrome. Pode acontecer. Então, o número de cromossomos nas células somáticas vão ser, no caso do homem, 46 cromossomos, e o número de cromossomos nas nossas células sexuais, que são as nossas células haploides, serão de 23 cromossomos, que é a metade. O núcleo celular, que mais que tem dentro do núcleo, né? Nós temos ali o envoltório nuclear, a lâmina nuclear, o nucleoplasma, a cromatina, o núcleo, ok? E mergulhados a esse envoltório nuclear, nós temos alguns poros. Então, o que que acontece? Durante o ciclo
celular, durante o processo de mitose, meiose, o núcleo vai comandar, coordenar processos como replicação do DNA, transcrição gênica, divisão celular. Pessoal, o núcleo controla todas as atividades celulares. É ele que vai comandar tudo que vai acontecer dentro das nossas células, principalmente dentro do nosso DNA, né? Então, assim, sabemos que o nosso DNA, ele precisa duplicar para formar uma nova célula. Quem é que comanda isso? O núcleo. Então, o núcleo é aquele que comanda todas as atividades celulares. As organelas, né? A organela membranosa aí, que contém o material genético da célula, incluindo cromossomos e gene. Ele vai ser envolto por uma membrana nuclear dupla que separa o material genético do citoplasma. Isso é tudo núcleo. Qual que é a função dele? Abrigar e proteger o material genético da célula. O DNA contém instruções necessárias para a síntese de proteína. Nós vamos ver em algumas aulas seguintes como é que o nosso organismo produz proteínas, como é que o nosso corpo consegue sintetizar a proteína. E vocês vão perceber que esse é um processo de nível nuclear, né? Sem o nosso núcleo das células, não conseguiríamos produzir essas proteínas, ok? O núcleo ele vai regular também a expressão gênica, controlando quais genes estão ativos em determinados momentos. Então, o núcleo celular nada mais, nada menos que uma grande organela e ela vai comandar as atividades celulares, né? O DNA vai conter essas informações e vai funcionar como um canal entre as organelas celulares do meio extranuclear, né, para o intranuclear. Então, o núcleo, ele vai comandar as atividades necessárias, ok? Ele vai abrigar o material genético, ele está ali, dentro do núcleo, bem, né, protegido. Então, o núcleo, ele tem essas funções principais aí, ok? Não podemos esquecer que o núcleo também tem uma membrana. Essa membrana, ela pode ser chamada de membrana nuclear, envoltório nuclear ou cariomembrana. Então, os organismos que têm núcleo possuem cariomembrana, carioteca, envoltório nuclear. Acredita-se, né, pela teoria da endossimbiose, que a membrana nuclear ela veio a partir de invaginações da membrana plasmática. Se vocês observarem o desenho, microscopicamente falando, a mesma composição química que nós temos da membrana plasmática é a mesma da membrana nuclear. Então, os cientistas acreditam que a membrana plasmática sofreu invaginações, né? Expansões dentro da célula, onde essa membrana plasmática entrou dentro do citoplasma de uma célula procarionte e esse material, esse envoltório começou a colocar o material genético dentro de um espaço, e aí ela delimitou em membrana nuclear. Quando se tem membrana nuclear, envoltório nuclear, nós chamamos de células eucariontes. Então, acredita-se que a célula eucarionte, ela veio a partir
de uma célula procarionte, que a membrana plasmática sofreu o processo de invaginação dela e formou-se as primeiras partes, os primeiros envoltórios nucleares aí, ok? E ele vai ter a mesma função na membrana plasmática, controlar a passagem de moléculas entre o citoplasma e o núcleo, vai ter essa função, né? Esses poros nucleares vão controlar tudo que entra e tudo que sai de dentro do núcleo, ok? O nucleoplasma seria o citoplasma, só que o citoplasma do núcleo. Então, o nucleoplasma é um fluido viscoso que está dentro do núcleo, onde estão suspensos os componentes celulares. Então, o que que tem dentro do núcleo? Os cromossomos e uma estrutura chamada de nucleolo, que nós já vamos ver a função dele. Os cromossomos, já falamos sobre eles, eles estão dentro do nosso núcleo, são estruturas compostas de DNA e histonas. Os cromossomos contêm genes que são responsáveis por transmitir as informações genéticas de uma geração de células para a próxima durante a divisão celular. Então, esses cromossomos, eles só vão aparecer nessa forma, em forma de X, quando as células entram em divisão celular, mais precisamente na prófase, tanto da mitose quanto da meiose. Então, nesse momento do processo de divisão celular, que vai aparecer aí os cromossomos condensados, ok? Antes disso, ele está em forma totalmente enovelada. Os nucléolos. Os nucléolos são regiões que tem dentro do núcleo, onde vai acontecer a síntese dos ribossomos. Então, o que vai acontecer? Os nucléolos são nada mais, nada menos que a fábrica dos ribossomos. Ribossomos são organelas celulares, que são extremamente responsáveis pela produção e síntese de proteínas. Tudo que tem dentro do nosso corpo, todos os nossos hormônios, as nossas enzimas, a formação dos nossos músculos, é tudo proteína. Da onde vem essa proteína? Essa proteína vem da síntese, da produção que os ribossomos fazem dentro da célula. Vocês vão ver que esse processo, né, de formação de proteína, ele é extremamente complexo. Então, nós temos ali os ribossomos soltos, né? E nós temos alguns ribossomos que estão aderidos a um outro componente celular, que é o retículo endoplasmático. E aí, quando esses ribossomos estão aderidos, grudados ao retículo endoplasmático, formará o que nós chamamos de retículo endoplasmático rugoso ou granular. E esse retículo, ele fica muito próximo ao núcleo da célula. Por quê? Porque é ali que vai acontecer a síntese de proteína. Os nucléolos fabricam ribossomos. Então, se alguma coisa acontecer com o núcleo da célula, onde essa célula não conseguir produzir ribossomos, nós não vamos conseguir sintetizar nenhum tipo de proteína. E possivelmente isso será um grande prejuízo para o corpo e, consequentemente, infelizmente, não tem como sobreviver sem a fabricação das proteínas que envolvem o nosso corpo, ok? A carioteca, eu contei para vocês que é a membrana nuclear ou envoltório nuclear. Nós temos aí os poros, né? E o nucleoplasma.
que eles vão juntos envolver e proteger o material genético. Então, aí tem um desenho, né? De todo esse componente celular extremamente importante, que é a carioteca, ok? Então é isso, pessoal. Hoje, a nossa aula de hoje era para vocês terem uma relação importante com a genética, fazer uma introdução do que é o estudo da genética, o que que tem dentro do núcleo celular, quais são as funções desse núcleo, né? Porque ele é tão importante, por que que células eucariontes são muito mais desenvolvidas que a procarionte, né? Entender um pouquinho sobre essa questão da hereditariedade, como é importante nós termos aí, né, os nossos ascendentes e os nossos descendentes para o estudo completo da nossa genealogia. Para que entendamos o que acontece dentro, né, de todo esse processo, é extremamente importante que conhecemos o núcleo celular. Nas próximas aulas, nós vamos ver o que é, de fato, a molécula do DNA, quais são os processos que o DNA faz. Vocês vão ver que o DNA ele tem duas grandes propriedades. O DNA ele consegue se replicar ou duplicar. Então, a partir de uma molécula de DNA, ele consegue fabricar uma outra molécula de DNA e ele também tem a capacidade de, através de uma molécula de DNA, formar uma molécula de RNA. E o RNA, ele é uma molécula química formada a partir do DNA que terá um trabalho importantíssimo na produção das proteínas, que são todas as estruturas, componentes que tem dentro do nosso organismo, que é feito pelo processo de síntese de proteínas, que nós vamos ver a participação do ribossomo, extremamente importante. Por isso, muito importante vocês entenderem que a fábrica dos ribossomos é no nucleolo, e o nucleolo está dentro das células, mais precisamente no núcleo celular. E esse nucleolo vai fabricar constantemente todos os ribossomos que existem. E aí vocês vão ver que esses ribossomos nada mais, nada menos que são RNAs ribossômicos, extremamente importante para sintetizar e produzir proteínas dentro do nosso corpo, ok? A genética é um estudo extremamente jovem, ela tem poucos anos, né? Depois da vinda da microscopia, ela apareceu, e nós temos aí nas próximas aulas bastante conhecimento para mostrar para vocês em relação ao núcleo da célula, ao nosso DNA, a nossa hereditariedade, os nossos genes, como eles se comportam, como que foi descoberto tudo isso. Então, a partir das próximas aulas, nós vamos ver cada um desses passos, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima aula. Muito obrigada.